Fala pessoal, aqui é o Thiago do canal Milionário Filmes e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o filme do Coringa 2019. Vamos lá. O Coringa não nasceu vilão. Ele é criado pouco a pouco. E esse filme prova que o verdadeiro terror não está no caos, está na indiferença. Arthur Fleck vive à margem da sociedade. Ele trabalha como palhaço. Sofre de um distúrbio neurológico que o faz rir em momentos inadequados e depende de remédios para se manter funcional. Mas o maior problema de Arthur não é a doença. É o abandono. Arthur Fleck vive em Gotham, uma cidade suja, fria e indiferente. Ele trabalha como palhaço, tentando levar alegria para um mundo que não quer rir. Arthur sofre de um distúrbio neurológico que o faz rir em momentos inadequados e depende de medicação para manter algum controle sobre a própria mente. Mas o problema de Arthur não é apenas clínico, é social. Ele vive isolado, invisível e constantemente humilhado. Desde o início do filme, fica claro que Arthur não é violento. Ele é frágil. E fragilidade em Gotham é vista como fraqueza. Arthur é espancado por jovens, ridicularizado por estranhos e tratado como descartável no trabalho. Cada agressão não cria o Coringa. Ela apenas destrói um pouco mais de Arthur. O filme mostra algo importante. Ninguém se pergunta por que ele sofre. As pessoas apenas assistem. E quando alguém é ignorado por tempo suficiente, a dor deixa de ser interna e começa a buscar uma saída. A sociedade não o vê como um homem. Vê como um incômodo, como alguém que deveria desaparecer para que tudo continuasse funcionando normalmente. Cada risada forçada, cada olhar de desprezo e cada agressão silenciosa reforçam uma mensagem perigosa. Arthur não pertence a esse mundo. O mais cruel é que Arthur tenta reagir da única forma que conhece, sendo gentil. Ele sorri, pede desculpas e tenta se encaixar, mas a gentileza não o protege. Ela apenas o torna um alvo mais fácil. Quando Arthur é humilhado, o filme não corta rapidamente. Ele obriga o espectador a permanecer ali, sentindo o desconforto, observando a indiferença ao redor. Essa escolha não é estética, é psicológica. Cada humilhação corrói a identidade de Arthur. Não de forma explosiva, mas lenta, silenciosa e profunda. E é justamente esse tipo de violência, aquela que não deixa marcas visíveis, que mais destrói uma mente fragilizada. O Coringa não nasce da agressão, ele nasce da repetição, da certeza de que não importa o quanto Arthur tente, o resultado será sempre o mesmo: rejeição. Arthur tenta buscar ajuda. Ele conversa com uma assistente social, toma seus remédios e tenta seguir em frente. Mas o sistema falha. O governo corta os programas sociais. Arthur perde o acesso à terapia e à medicação. Nesse momento, o filme faz uma crítica direta. Não basta dizer para alguém procurar ajuda se essa ajuda simplesmente deixa de existir. Arthur pergunta se alguém está ouvindo. A resposta é o silêncio. O que acontece no metrô não é um ato planejado. Não é ideologia, não é rebeldia. É exaustão. Arthur Fleck não entra naquele vagão querendo matar. Ele entra tentando existir. Quando os três homens começam a provocá-lo, o riso surge mais uma vez, fora de controle. E como sempre, esse riso não desperta empatia. Desperta desprezo. Eles não veem Arthur como alguém doente ou vulnerável. Eles o veem como um espetáculo. Nesse momento, algo fundamental acontece dentro da mente de Arthur. Todas as humilhações anteriores se acumulam em segundos. O ataque no beco, as risadas no trabalho, o abandono do sistema. Tudo retorna de uma só vez. Não como lembrança, mas como peso. Quando Arthur reage, o filme deixa claro: não há alívio imediato. Há choque, há medo, há confusão. Ele não se sente poderoso. Ele se sente vazio, como se tivesse atravessado um limite invisível do qual não há retorno. Mas o detalhe mais perturbador não está na violência em si. Está no que vem depois. Arthur percebe que pela primeira vez em sua vida alguém o notou. Não como piada, não como fracasso, mas como ameaça.
Esse reconhecimento distorcido muda sua percepção do mundo. Arthur entende que o silêncio nunca o protegeu. A obediência nunca funcionou. A bondade nunca foi recompensada. O caos, por outro lado, gera reação. A partir desse momento, a mente de Arthur começa a se reorganizar, não para curar a dor, mas para dar sentido a ela. O ato no metrô não cria o coringa, ele apenas prova algo perigoso. O mundo responde quando você ultrapassa seus limites. E essa descoberta é irreversível. No banheiro, Arthur dança. Essa dança não representa loucura, ela representa reorganização. A mente de Arthur está tentando dar sentido ao que aconteceu. Pela primeira vez, ele não se sente pequeno. O caos externo reflete uma nova ordem interna, e essa sensação é perigosa, porque é viciante. Até esse momento, Arthur ainda se sustenta em uma ilusão. A ideia de que foi amado. A ideia de que sua mãe o protegia. A ideia de que sua dor tinha um propósito. Quando Arthur descobre a verdade sobre sua origem, essas ilusões não se quebram de uma vez. Elas se desfazem lentamente, linha por linha, palavra por palavra. O prontuário revela algo devastador. Arthur não foi apenas negligenciado. Ele foi abusado, traumatizado e depois convencido de que tudo aquilo era normal. A mente de Arthur foi moldada pela violência antes mesmo de ele ter a chance de escolher quem seria. Nesse instante, o filme deixa claro que a loucura não surge. Ela se organiza. Arthur começa a reinterpretar toda a própria vida. O riso incontrolável, as crises, a sensação constante de inadequação. Nada disso era azar, era consequência. A figura materna, que antes representava afeto e segurança, se transforma em símbolo de traição. Arthur percebe que sua maior referência emocional foi também a origem de sua dor. E quando a base emocional de alguém é destruída, não sobra chão. O mais perturbador não é a descoberta em si, mas o silêncio que vem depois. Arthur não grita, não chora, ele entende, e esse entendimento muda tudo. Porque a partir desse momento ele não tenta mais se salvar. Ao confrontar a mãe, Arthur não busca respostas. Ele busca encerramento. O passado deixa de ser algo a ser compreendido e passa a ser algo a ser eliminado. Essa é a última ligação emocional que o prendia à identidade de Arthur Fleck. Quando essa ligação se rompe, não há mais conflito interno. Não há culpa. Não há esperança. Existe apenas aceitação. Arthur entende que nunca foi protegido, nunca foi ouvido e nunca foi amado da forma que acreditava. E é exatamente nesse ponto que Arthur deixa de tentar ser alguém para o mundo. Ele passa a ser apenas aquilo que o mundo ajudou a criar. A maquiagem não cria o coringa. Ela apenas revela o que Arthur já aceitou. O riso deixa de ser um problema, vira identidade. O coringa nasce quando Arthur entende que o mundo só reage ao extremo. Bondade foi ignorada. Silêncio foi ignorado. Agora, o caos é ouvido. A dança na escadaria simboliza libertação. Arthur não está mais tentando se encaixar. Ele desistiu. E, paradoxalmente, é isso que o faz se sentir livre. O mundo agora o vê. Mais tarde demais. Coringa não é um filme sobre um homem que enlouqueceu. É um filme sobre um homem que foi ignorado até não sobrar mais nada para salvar. Arthur Fleck não se transforma porque escolhe o caos. Ele se transforma porque todas as outras opções lhe foram retiradas. O mais perturbador dessa história não é a violência. É a normalidade que a antecede. A indiferença cotidiana, os olhares que desviam, as risadas que machucam mais do que golpes. O filme nos obriga a encarar uma pergunta desconfortável. Quantas vezes a dor precisa ser ignorada até se tornar perigosa? Arthur não queria ser um símbolo. Ele queria ser ouvido. Mas quando a sociedade só escuta o extremo passa a ser a única linguagem possível. O Coringa nasce não como resposta, mas como consequência. Talvez a maior crítica do filme não seja sobre violência, mas sobre empatia.
sobre como falhamos em perceber sinais claros de sofrimento enquanto ainda há tempo de intervir. Porque quando alguém finalmente explode, costumamos perguntar: como isso aconteceu? Quando a pergunta correta deveria ser: por que ninguém fez nada antes? Coringa termina deixando uma sensação incômoda, porque ele não oferece soluções fáceis. Ele apenas reflete a realidade de um mundo que prefere assistir à dor do que se responsabilizar por ela. E talvez seja isso que torna Arthur Fleck tão assustador. Não porque ele seja único, mas porque ele poderia existir em qualquer lugar onde a empatia falha, o silêncio é normalizado e o sofrimento vira espetáculo. Se você gosta de análises profundas sobre filmes e personagens complexos, aqui no Milionário Filmes você sempre vai encontrar esse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, deixe o like se esse vídeo te fez refletir e compartilhe com alguém que também enxerga o cinema como algo além do entretenimento. Novos vídeos toda semana. Até o próximo filme. Segue o Milionário Filmes aí, pô.